Rotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no canal, por estarem compartilhando nossos vídeos, dando like nos vídeos aí, por estarem contribuindo, né, com os seus questionamentos, suas perguntas, suas pautas. Muito obrigado a todos e todos, aos novos e novas inscritos, inscritas. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós trocarmos ideias sobre as produções culturais das sociedades africanas, produções acadêmicas, tudo que envolve a discussão, né, das relações étnico-raciais, da história da África, da história das populações africanas nas diásporas, enfim, tudo que envolve a nossa vida, questões políticas, econômicas, sociais, enfim, sejam todas e todos muito bem-vindos. É um campo para a gente discutir tudo isso. E nesse sentido, a gente está aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, família, que é muito importante, tá? Porque talvez muitos e muitas de nós pensamos a mesma coisa do que eu vou falar aqui agora, né? Eu vi uma postagem no Facebook de um colega, né, que é muito ativo, né, nas questões, como é que eu posso dizer, voltadas para a assistência social, né? É um homem preto voltado para a assistência social e uma atividade de ajuda ao povo preto em favelas, em periferias. Eu acho que o trabalho dele é fantástico, né? E é muito importante este tipo de trabalho. E nesse sentido, a gente tem e muito que bater palmas para essas pessoas, né? Que, como eu, também faço, né, minhas atividades em comunidades, em favela, dou palestra, dou aula, sou professor de história de pré-vestibulares comunitários, enfim, estou sempre em favelas, em comunidades, palestrando, né, para os pretos, para as pretas de lá, e isso é um trabalho fundamental, muito importante. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento, né? Para isso nós precisamos ter conhecimento do nosso passado, né? De quem foram, de quem são os nossos ancestrais, as nossas ancestrais, das contribuições que as sociedades africanas, ao longo da história, né, deram para a humanidade. Por que isso é importante? É importante para que nós saibamos que a história das populações africanas não estão resumidas apenas à escravidão. E por que eu estou falando isso? Porque numa das postagens que eu vi, né, desse irmão de luta, né, e isso não é uma crítica a ele, mas é uma reflexão, porque sempre é bom a gente vir e falar das contribuições em todos os campos do conhecimento que as sociedades africanas legaram, inclusive para o Ocidente, como explica o grande Cheikh Anta Diop, né? Então, e aí, por que isso, né? Por que isso? Porque combater as mazelas criadas pelo racismo, como a fome, a subnutrição, como, por exemplo, o famigerado tráfico de armas e drogas, que faz com que a polícia vá à favela e elimine corpos pretos da sociedade, porque esse é o trabalho da polícia. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência. É o que nós, ativistas, militantes e também pesquisadores, fazemos. É o que faz e fez, por exemplo, o grande Frantz Fanon. Esse irmão, numa postagem, ele citou o Fanon, e numa passagem do livro fantástico, Peles Negras, Máscaras Brancas. Quem não conhece, eu convido a ler o Fanon. Não só Peles Negras, Máscaras Brancas, mas Os Condenados da Terra. Enfim, Fanon tem muitas obras, né, que a gente precisa conhecer e pensar e refletir em cima delas. E aí, nesse sentido, Fanon foi um grande revolucionário, Fanon foi um psiquiatra, psicólogo, né, um grande pensador pan-africano, aluno de Aimé Césaire, nasceu na Martinica, lutou na Argélia, integrou a Frente Nacional de Libertação Argelina, combateu os colonizadores franceses, foi excomungado da França por conta disso, tem uma grandíssima produção acadêmica, né? E foi, infelizmente, acometido, né, por um câncer que fez com que ele fosse, né, para o Orum. Mas as suas obras estão aí à nossa disposição para que nós possamos utilizar como arma de luta, como esse irmão utiliza.
Porém, é preciso a gente entender que a postagem que ele fez do Fanon, né, citando uma passagem muito importante do Fanon, né, que é uma passagem que diz que não quero, acima de tudo, ser mal compreendido. Estou convencido de que há um grande interesse em entrar em contato com uma literatura ou uma arquitetura negra do século III antes da Era Comum. Ficaríamos muito felizes em saber que existe uma correspondência entre tal filósofo preto e Platão, mas não vemos absolutamente em que este fato poderia mudar a situação dos meninos de 8 anos que trabalham nas plantações de cana de Martinica ou de Guadalupe. E aí, a citação, ela termina aí. Para um desavisado, né, uma pessoa que nunca leu Fanon, ou que está começando a ler Fanon, pode estar achando que o Fanon está querendo dizer que conhecer a história dos pretos, a história antiga, a história pregressa, a história das populações africanas no continente é desnecessário no que diz respeito ao combate às mazelas que os negros hoje sofrem, né? Isso é perigosíssimo. Isso dá muita arma para o inimigo racista, e nós estamos aqui para combater o inimigo racista. Eu acredito que esse irmão também esteja, não tenho certeza que ele está combatendo o inimigo racista. Mas nós não podemos, numa luta sem tréguas contra o racismo, dar qualquer tipo de brecha para o inimigo utilizar contra nós, porque eles fazem isso, né? Então, Fanon, quando ele fala isso, ele não está querendo dizer que não é necessário que nós conheçamos as obras de Cheikh Anta Diop, de Teófilo Obenga, de John Henrik Clarke, de Ivan Van Sertima, que falam das primeiras civilizações africanas, de como os africanos pretos como nós ensinaram Platão, ensinaram Aristóteles, ensinaram Anaxágoras, Tarde Mileto, Pitágoras, né, a serem o que eles foram registrados pela história ocidental. Porque esses pensadores gregos estiveram no Egito. E é necessário que a gente fale isso, é necessário que a gente aponte isso, porque isso faz parte da história. Faz parte da história dos negros e das negras, das comunidades negras. Que pensadores, filósofos brancos, ocidentais, foram beber na fonte negra. Porque a filosofia, ela surge no Egito, surge entre os africanos, surge entre os Kemetiu. E muito mais além disso, a filosofia, a medicina, a matemática, a física, a astronomia, né? Tudo isso surge no continente africano. Ora, renegar, abrir mão destes conhecimentos é tudo que o racista quer que a gente faça. O racista quer que a gente interiorize que a nossa vivência enquanto população está unicamente restrita ao que ele nos impôs, que é o racismo, e que nos traz sofrimento, que nos traz a máfia, né? Fundamentalmente, nós já explicamos aqui o que é a máfia. Ora, é lógico que nós vivemos uma guerra racial de 3.500 anos. E isso precisa ser todo dia falado e reiterado. Todo dia, denunciado, combatido, né? Porque nós estamos lutando pela nossa sobrevivência em última instância, né? Não por acaso estou aqui com a camisa dos Panteras Negras, e é por conta disso mesmo. Só que lutar contra o racismo não está apenas restrito a atividades sociais em comunidades, em favelas. Não está apenas restrito a isso. É fundamental esse trabalho de base. É fundamental. Este trabalho de base também se complementa e se fortalece a partir do conhecimento das nossas contribuições pregressas, das contribuições dos nossos ancestrais. Por quê? Porque estamos lutando contra o eurocentrismo. Porque o eurocentrismo, ora, ele é um braço do racismo contra o qual nós estamos lutando. E o eurocentrismo diz o tempo todo que as contribuições europeias foi que moldaram o mundo tal qual nós conhecemos. E que os africanos, Hegel está aí que não deixa ninguém mentir, Max Weber está aí que não deixa ninguém mentir, né? Voltaire, David Hume, Montesquieu, todos eles racistas, né? Que são lidos nas universidades públicas e privadas, Immanuel Kant, né? Todos racistas. Dizem o tempo todo, disseram, construíram isso no século XIX, que a África não tinha história,
que os povos africanos eram povos ahistóricos, né? E que a gente, né, se quiser combater, por exemplo, o racismo ou o capitalismo, que nós temos que estar munidos apenas do pensamento de pessoas brancas como eles, por exemplo. E aí, no caso, estou citando textualmente Karl Marx e Friedrich Engels. Não, a gente precisa. Desculpa, mas a gente não há soluções europeias para problemas africanos, como diz o grande John Henrik Clarke, historiador. Então, é necessário sim que nós conheçamos a história pregressa das nossas civilizações, para que nós tenhamos um embasamento teórico e usar esse embasamento teórico para o combate no campo, matando a fome, ensinando os jovens, as crianças, os adultos que não conhecem, até os mais velhos que não conheçam as nossas contribuições pregressas. Ora, por quê? Porque é no campo teórico que se dá também a disputa por questões que nos dizem respeito à nossa sobrevivência, tá? Porque o grande Carlos Moore diz, grande pensador, a maior autoridade no que diz respeito o estudo sobre a história do racismo, diz que o racismo é um fenômeno fundamentalmente antinegro. E esse fenômeno fundamentalmente antinegro, ele alija do acesso aos recursos, né, às comunidades pretas. Nesse sentido, se o racismo alija do acesso aos recursos às comunidades pretas, então nós temos que conhecer a obra de Carlos Moore, que traz, né, na sua obra potente, Racismo e Sociedade, que o racismo nasce na antiguidade. Então, família, como é que nós, né, vamos combater o nosso inimigo se nós não sabemos onde ele começa, né? É lógico que temos que saber, sim, que nossos ancestrais ensinaram os ocidentais a serem filósofos, a serem médicos. O grande Hipócrates diz, né? O grego Hipócrates diz que ele é uma criança de Imhotep, e quem nos traz isso é John Henrik Clarke, né? Ele é um filho de Imhotep. Imhotep foi filósofo, arquiteto, né, sacerdote, médico, grão-vizir, ou seja, primeiro-ministro do faraó Djoser, na terceira dinastia de Kemet, né, por volta de 2680 antes da Era Comum. A Grécia sequer ensaiava entrar no palco da história neste período. Simples assim, já tinha surgido a medicina, a matemática, né, a química, a astronomia no continente africano. Então, por isso que a gente precisa, sim, questionar o eurocentrismo, como inclusive o grande Frantz Fanon fala na mesma obra, Pele Negra, Máscaras Brancas, quando ele diz: o meu corpo faça sempre de mim um homem que questiona. É óbvio, é isso que Fanon está dizendo. Fanon não está abrindo mão do conhecimento, das contribuições pregressas das sociedades africanas, não. De forma nenhuma, ele não pode fazer isso. Ele nunca fez isso, diga-se de passagem, né? Até porque, como diz uma outra pessoa, um outro grande pensador teórico, militante, pan-africano, contemporâneo de Fanon, que é o Stokely Carmichael, né? Um dos fundadores do movimento Black Power, ele diz que o revolucionário precisa ter um tempo para estudar. E está nessa obra aqui, né? Da mesma forma que antes de Stokely Carmichael, um outro grande pensador, né, embora não tenha escrito obras, mas foi um grande pensador, militante, ativista e um grande revolucionário africano, Malcolm X, disse a mesma coisa, né? Com outras palavras, ele disse a mesma coisa. E essas pessoas são contemporâneas de John Henrik Clarke, são contemporâneas de Ivan Van Sertima, são contemporâneas de Cheikh Anta Diop, né? São contemporâneas de Aimé Césaire, são contemporâneas de Carlos Moore. Então, a gente não pode... E são contemporâneos do grande Patrice Lumumba também, né? E são contemporâneos dos Panteras Negras. Os Panteras Negras faziam esse trabalho de base, né? Dando café da manhã para as crianças, ensinando questões de higiene às mulheres pretas, dando assistência, né, na hora do parto às mulheres pretas, né? Então, para que essas mulheres tivessem todo o conforto, toda a estrutura, numa hora singela, fundamental, linda, que é a hora que a mulher dá à luz a uma criança preta, né? Coisa que era negada
acesso aos recursos, como disse Carlos Moore, era negado às sociedades pretas, às comunidades pretas nos Estados Unidos nos anos 60. E isso foi um dos motivos pelos direitos civis, que são direitos humanos, que estes senhores, né, lutaram, né? Malcolm X e o Stokely Carmichael, que foi preso 15 vezes por estar lutando contra quem? Contra o racismo. É simples assim. Então, família, a gente precisa conhecer as contribuições das populações africanas para que a gente possa entender o hoje. Não se entende o hoje se não se olhar para o passado. É impossível compreender o momento histórico atual sem fazer o devido resgate histórico e fazer o devido resgate histórico a partir da perspectiva do panafricanismo, já citei vários autores aqui, conforme nós fazemos aqui neste espaço que é nosso. Ok, família? Hotep, África no Centro.